Bom dia, tropa. Aqui é Sargento Borges. Conforme o combinado, vamos dar prosseguimento ao CFC 2021. No dia de hoje, vamos estudar a parte de direitos humanos ligada à atividade policial. Por ser uma matéria muito longa, nós vamos dividir em três partes. Primeiro, vamos ver o livro do Ricardo Brizola Balestrelli. No segundo momento, vamos ver o livro do ministro Alexandre de Moraes. No terceiro encontro, vamos ver o livro do Ingo Wolfmann. E para encerrar, nós vamos fazer uma explanação sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse momento é importante para abrirmos uma reflexão e resumir a matéria em 2 minutos. A doutrina majoritária é unânime em dizer que o policial militar ele é um protagonista de direitos humanos. Mas afinal de contas, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não deve apenas preservar os direitos humanos, mas ele deve ser também um promotor de direitos humanos para a construção da cidadania e de uma cultura de paz social. Bom, como é que nasceram os direitos humanos? Os direitos humanos surgiram durante a Segunda Guerra Mundial para coibir excessos contra prisioneiros de guerra. Várias demandas eram necessárias para que os abusos mudassem. Por exemplo, atirar em um paraquedista, armadilhas cruéis ou desumanas, armas de extermínio em massa, dentre outros. O final da década de 1940 foi marcado por um sinal de alerta para a humanidade. Reunida em Paris, a Organização das Nações Unidas, por meio da Assembleia Geral, lançou em dezembro de 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importante dizer, haja visto que pode cair na prova, o documento surgiu como um código moral, porque não teve um caráter impositivo. Ele traçou as linhas gerais de direitos civis, econômicos, sociais e culturais. Os direitos humanos nasceram para coibir os excessos na guerra, e isso se estendeu para as forças policiais, aplicando-se a todos os funcionários públicos responsáveis pela aplicação da lei. Os direitos humanos devem ser aplicados a todas as pessoas. Eles não servem só para defender bandidos, como se pensa. Pelo contrário, devem ser aplicados para todas as pessoas, independentemente de cor, credo religioso ou raça. O regime militar e a sua herança. No Brasil não houve uma ditadura, mas um regime militar. O policial militar é um agente de transformação social, basicamente um promotor de direitos humanos. O regime militar deixou alguns preconceitos na sociedade, especialmente quando falamos de polícia militar. Isso foi fortemente incutido na cabeça das pessoas, principalmente através da política, durante a Guerra Fria e através dos países de esquerda. Mas por outro lado, estamos falando de coibir excessos praticados pelo Estado, representado pelos seus agentes encarregados da aplicação da lei. Bom, nós vamos utilizar como referência doutrinária o livro Direitos Humanos, Coisa de Polícia. Esse livro foi escrito por Ricardo Brizola Balestrelli e ele basicamente traz 13 reflexões sobre polícia, direitos humanos e atividade policial. O primeiro ponto que nós vamos ver é a reflexão acerca da cidadania. O autor ele relata que o policial é um aglutinador de direitos e deveres dos cidadãos, pois os policiais e a sociedade são um só, dependem um do outro, pois não existe uma sociedade militar e outra civil. Na sua visão, o policial é um cidadão qualificado pelo esforço, ou seja, o operador de segurança pública é um cidadão qualificado, é uma autoridade mais facilmente encontrada em seu bairro e, bem por isso, deve ser um ouvidor social, já que carrega consigo a permissão para fazer uso da força, mas isso, contudo, deve ser usado na reconstrução social. Terceira reflexão: o policial militar é um pedagogo da cidadania. O PM presta assistência social e, como tal, deve prestar suporte público à sociedade. Por isso, assim como professores e família, o policial também é um agente pedagógico, pois ele é um formador de opinião. Mas além dele, existem outras profissões, como por exemplo, os médicos, advogados e jornalistas. A importância da autoestima pessoal e institucional. O reconhecimento policial é sem dúvida o alicerce para retomarmos a nossa autoridade enquanto instituição. Mas isso se conquista com vínculos de respeito criados entre sociedade e policiais. Entretanto, isso deve ser recíproco, pois quem quer respeito deve saber respeitar, em que pese nas questões afetas aos direitos humanos. É preciso incutir na cabeça da tropa um sentido existencial para a nossa profissão, já que somos idealizadores de transformações sociais. Isso reflete na imagem que a população tem de suas forças policiais. Esta ressignificação se reveste da preservação dos direitos humanos e da sua promoção. Polícia e superego social. Temos uma incumbência de intervenção social preventiva. Entretanto,
ela deve ser técnica e pautada nos direitos humanos. Da mesma forma, isso se consegue com uma conduta irrepreensível do policial, com ações sustentadas moralmente na lei e na dignidade da pessoa humana. O policial é um superego social, ou seja, somos contentores do caos. Rigor versus violência. O uso legítimo da força não se confunde com violência. A fronteira formal entre as duas é delimitada por força de lei. No campo racional, isso é limitado pela necessidade técnica. Por último, no campo moral, essa atividade é limitada pelo antagonismo entre policiais e criminosos. Policial versus criminosos, metodologias antagônicas. Ao reprimir uma ação criminosa, o policial está se diferenciando do bandido, pois está aplicando a lei. Por outro lado, se o policial estiver saindo dos limites legais, também estará cometendo um crime. Assemelhando-se, portanto, aos criminosos que ele combate, o policial deve ser o herói da história, o mocinho e não o vilão, já que isso jogaria toda a sociedade contra ele, perdendo assim a sua imagem e a autoridade constituídas, que foram conseguidas com atitudes moralmente aceitas pelo povo. Deve opor-se a desvios de conduta e motivos de perversidade. A visibilidade moral da polícia, a importância do exemplo. Uma intervenção social incorreta será lembrada por anos, ao passo que uma ação correta será lembrada por alguns dias. Por isso, é preciso que saibamos conduzir essa força pedagógica. São imprescindíveis os princípios de civilidade, pois do contrário, estaremos nos contaminando com aquilo que negamos, abonando a violência e nos rebaixando aos malfeitores. Ética corporativa versus ética cidadã. Precisamos abdicar de qualquer lógica corporativista. Não podemos acobertar práticas de tortura ou corrupção por parte de outros colegas. A ética corporativista é aquela ligada à negação de qualquer norma de lei. A ética corporativista é aquela ligada à negação de qualquer norma ou lei. Por outro lado, a ética cidadã é aquela voltada à missão de polícia junto ao cidadão. Critérios de seleção, permanência e acompanhamento. A psicopatia tem forte preferência pelas profissões de poder, por isso é necessário que controlemos os abusos de poder. Na mesma linha, a seleção desses profissionais deve seguir critérios rígidos de escolha, permanência e acompanhamento psicológico. Direitos humanos dos policiais, humilhação versus hierarquia. A saúde emocional da corporação depende de todos, mas especialmente daqueles que detêm certo grau de comando ou poder sobre os outros militares. Por isso, o respeito pelo subordinado deve ser exemplar, pois um policial maltratado internamente, marginalizado, vai refletir isso nas ruas, descontando no primeiro que encontrará à sua frente. Existe uma clara diferença entre ordem e submetimento perverso, sem falar dos excessos ou do assédio moral. Esta permissividade em relação à afronta aos direitos humanos interna corporis também é um crime e deve ser combatido, pois cria sádicos e depravados. É impossível haver respeito sem admiração. Necessidade de hierarquia. Existem tendências de definição de condutas, para isso existe a hierarquia, ou seja, para que haja harmonia entre os diversos postos e graduações. Aqui, tratamos do inverso do tema anterior, ou seja, da criação de regras e normas objetivas para o cumprimento de tarefas institucionais. Formação dos policiais. Estabelecer um núcleo comum de conteúdo e metodologias de formação é sem dúvida o primeiro passo para a homogeneidade policial, em que pese a formação de juízo moral, das ciências humanísticas e da tecnologia contra a força bruta, tanto na formação como no processo de educação continuada. Boas grades curriculares, com professores capacitados técnica e didaticamente, são o próximo passo para instituições fortes. Isso fortalecerá o processo de tomada de decisão, baseada no discernimento de valores éticos e profissionais, afastando assim os maus policiais da instituição. Violência urbana, direitos humanos e protagonismo policial. Uma das formas de depurar uma instituição são as denúncias. Este é o fundamento da democracia e de organizações mais transparentes. Portanto, todas as denúncias devem ser apuradas e os responsáveis devidamente julgados. Tudo dentro da ampla defesa e do contraditório. Além da denúncia, temos o anúncio, que significa, em outras palavras, que deve haver a busca, a apresentação, o trabalho de construção de alternativas melhores na segurança pública, ou seja, basicamente os bons exemplos através do caminho da educação e do treinamento. A teoria da defesa de bandidos não deve ser tolerada, já que deixar de apurar as denúncias seria uma postura favorecedora da impunidade. Muitas vezes agasalhada sob o manto das mais puras intenções, os agentes do Estado não podem se comportar como bandidos, pelo contrário, precisamos atuar como multiplicadores dos direitos humanos. Há, portanto, participação fundamental dos direitos humanos na construção de uma cultura de paz social.
A herança paternalista de esperar tudo pelo Estado já não funciona. Precisamos da participação social, ou seja, de engajamento nas questões sociais. As ações de cidadania é que empurram o Estado para os seus afazeres, para as obrigações legais. Todas as transformações devem obrigatoriamente passar pela educação. Hoje o educador não é apenas o professor, mas o empresário, o policial, o médico, o sociólogo, o funcionário público. Isso porque são profissões que influenciam diretamente na vida das pessoas. Todas possuem um caráter pedagógico. Como estratégia de transformação, devemos nutrir a necessidade simbólica de autoridades, que auxiliem na autolimitação, balizando as nossas próprias ações e criando uma estrutura de limites à convivência social. Necessário se faz ainda que tenhamos uma distinção entre lógica militar e a lógica policial, pois temos isso enraizado em nosso âmago, a luta, a guerra, o inimigo. Na segurança pública nós não temos inimigos, temos cidadãos infratores, pessoas em conflito com a lei que devem ser julgadas dentro de um Estado democrático de direito. A polícia existe para defender os direitos do cidadão. As mazelas de outrora hoje têm papel decisivo na desconfiança da população. Mas qual seria o ideal? Desmilitarizar as polícias, unificação nas carreiras, questões como hierarquia são necessárias para o bom andamento do serviço policial. Mas não são uma panaceia. Desmilitarizar não significa sair da sombra da antiga ditadura, assim como não torna uma instituição mais democrática, mas as pessoas que integram essas corporações. Desmilitarizar não significa sair da sombra da antiga ditadura, assim como não torna uma instituição mais democrática, mas as pessoas que integram essas corporações. Tudo deve ser construído. Trata-se de um processo de doutrina e cultura organizacional. O problema do militarismo não está nos ritos, na estética ou nas patentes, mas na ideologia política apregoada erroneamente. Somos necessários à autocontenção das pulsões mais agressivas do inconsciente coletivo. Bem por isso, não devemos instigá-los. O policial deve ser um promotor de direitos humanos. Assim, o policial não pode se deixar levar pelo imaginário da violência da sociedade. A sociedade é violenta e ela quer que as coisas sejam resolvidas assim. Não podemos ser uma marionete que se deixa levar pela comoção social. Devemos cumprir as leis. É importante analisar o papel da ambiguidade e violência social enquanto da violência policial. Papel dos multiplicadores de direitos humanos: esperar ou fazer acontecer. A síndrome de Rambo não tem mais espaço em um mundo democrático. Por isso, devemos deixar claro que não somos um fantoche para fazer um trabalho sujo, como espancar um estuprador ou matar deliberadamente um assaltante. Há sim, em alguns casos, uma lavagem cerebral, para que sejamos manipulados a resolver todos os problemas do mundo. A energia policial não pode ser confundida com truculência. O clamor público é desespero social, e não podemos nos curvar a ele. Espera-se que tenhamos um perfil antagônico ao do criminoso. O caminho da transformação policial perpassa a linha do agir na razão, e não na emoção. Que passemos a contaminar a realidade à nossa volta, com mais histórias de profissionalismo, e não deixemos que confundam a nossa imagem com a de bandidos fardados.